A paz do Senhor, irmãos, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal e hoje eu quero falar com você sobre como descobrir o seu propósito aqui na Terra. E nós vamos usar como base esse livro aqui, que é Uma Vida com Propósitos, Para que Estou na Terra, de Rick Warren. Então, é um livro super em conta, tá? Que eu li lá em 2022 e me ajudou muito. E tenho certeza que o resumo que eu vou fazer aqui já vai abrir muito a tua mente. O Espírito Santo vai falar o teu coração. Mas eu sugiro que você compre esse livro, tá? E você se aprofunde. É um devocional de 40 dias. No final de cada capítulo tem ali, então, uma reflexão, né? Tem um versículo para memorizar e tem uma pergunta para meditar. Tenho certeza que vai ser bênção na tua vida, assim como foi na minha, e foi um virar de chave, sabe? Foi um abrir de mente. E hoje eu quero falar sobre isso com vocês, de uma forma resumida, mas já vai ser muito interessante aí, porque eu percebo que tem muitas pessoas com dúvida, né? Assim como eu também tive já muita dúvida e fiquei perdendo tempo na minha vida, então eu tenho certeza que essa mensagem hoje do Senhor para o teu coração e vai chegar no momento certo, né, no tempo certo para você que está justamente com essa dúvida. Deus fala conosco através, né, de pequenas coisas no nosso dia a dia e aqui com o vídeo não é diferente. Mas é o algoritmo de Deus não falha, não tenha dúvidas disso. Quero começar então falando com você sobre 2 Reis 23, 1, 3. Lá, Josias, ele então descobre a palavra que é através de uma leitura do livro que ele encontrou no templo. Quando ele ouviu essa palavra, ele rasgou ali as vestes, né, em sinal de arrependimento, e ele fez um pacto com o Senhor, restaurando o altar. Por que que ele fez isso? Porque ao ler ali, né, o livro da lei que ele achou no templo, ele viu que ele não estava colocando o Senhor em primeiro lugar na vida dele. Então pega aí papel e caneta na mão e já anota. O primeiro propósito da nossa vida aqui na Terra, conforme a palavra é colocar a Deus em primeiro lugar no nosso coração. O nosso altar deve estar erguido para Deus, não para falsos deuses. Quando Josias ele viu, né, que ele estava errando nisso, ele foi lá restaurar o altar do coração dele e ele fez uma aliança com o Senhor. Quando ele percebeu que muitas coisas ao redor dele estavam erradas, principalmente ali no povo que estavam adorando outros deuses, tinha ali altares pagãos, ele mandou remover tudo. Ele destruiu todos os postes sagrados, ele eliminou a idolatria no meio daquele povo. Então, o Senhor hoje está falando contigo, elimine os falsos deuses da tua vida hoje. Faça uma autorreflexão. Quem você tem colocado em primeiro lugar no teu coração? Qual o altar que você está levantando aí no teu coração? Qual é a prioridade do teu dia? Você coloca Deus em primeiro lugar? Ou você está colocando o emprego, o dinheiro, um marido, uma esposa, né? Um namorado, filhos, família? Não, primeiro lugar é Deus. Existe ali uma escada hierárquica. Primeiro lugar, Deus. Então, o seu cônjuge, depois os seus filhos, depois o seu trabalho, né? Então, tem sim algo do Senhor relacionado à adoração que vai além das músicas, vai além dos cânticos. Sim, você vai sentir a presença, você vai sentir o Espírito Santo. Porém, quando ele fala que adoração já vem em primeiro lugar na nossa mente sobre música, louvores, né? Mas o que o Senhor está falando aqui? Em primeiro lugar, nós somos criados para agradar a Deus. Então, Josias, ele entendeu, irmãos, que a adoração, ela não é apenas louvores, mas é colocar a Deus em primeiro lugar na nossa vida, sem dividir. Presta atenção, sem dividir o nosso coração com nada nem ninguém. Não tem como você servir a dois senhores, diz a Bíblia, sendo que o único Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Exércitos, Yeshua, Jeová Jireh, ele é Deus, com D maiúsculo. Os outros são falsos deuses, com D minúsculo. Você não pode adorar ao dinheiro, porque
O falso deus Mamon é o senhor do dinheiro. Você está levantando um altar no teu coração em busca de riquezas, de dinheiro, de bens. Você está olhando só para esse mundo. Não tem como você colocar falsos deuses e idolatria no teu coração e lá por último ir na igreja e falar com Deus e servir a Deus e adorar o Senhor. Você precisa colocá-lo em primeiro lugar. Então, quando você entende isso, já é viver com propósito. Porque você vai estar entendendo que a adoração ela é um estilo de vida, você vai ter que renunciar coisas para estar vivendo isso com o Senhor. Você vai ter que fazer que nem João 4:23, que diz assim: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então, não é só um checklist do teu dia, é em espírito, é em verdade, você entendeu o propósito, o número 1, que é a adoração, que tudo que tu faz é para honra e glória do Senhor. Então, quando você entende esse propósito, Deus vai começar a remover da tua vida tudo aquilo que está competindo, né, com Deus no trono do teu coração. Tudo que você está colocando em primeiro lugar e que está competindo ali com nessa adoração ao Senhor, Deus vai começar a tirar. E aí vai começar a sair pessoas da tua vida, vai começar a acontecer muitas circunstâncias na tua vida de perda mesmo, de aquele emprego dos teus sonhos, Deus vai falar para tu largar, sabe? Dos teus sonhos no sentido remunerado, porque você não era feliz, você estava só ali sobrevivendo ou vivendo de status. E aí Deus vai falar, não é ali que eu, né, vou te plantar. Porque quando a gente começa a entender esse propósito e orar ao Senhor, a oração mais corajosa e verdadeira que existe, que é: Senhor, eu entrego a minha vida nas tuas mãos, seja feita a tua vontade. O Senhor vai começar a fazer um movimento ali no mundo espiritual e logo no mundo físico, onde muitas peças vão ser movidas na sua vida, né? E às vezes a gente se questiona, por que aquela amizade saiu? O que que aconteceu? Será que eu que estou falhando, né? Eu fiz alguma coisa errada? O que que houve? Mas são fases, né, estratégicas que o Senhor está ali nos realinhando para viver as promessas e logo o propósito do Senhor na nossa vida. Quando a gente entende que tudo que a gente faz agrada ao Senhor, a gente vira uma chave na nossa vida. O simples fato de você estar fazendo um alimento, de você estar ali cuidando do teu filho, de você estar servindo ao teu esposo, né? De você estar cuidando do teu lar, tudo isso é uma adoração. Você está colocando Deus em primeiro lugar e você está fazendo para Deus, né? Você entende que tudo que gira ao teu redor, tudo que você faz é para Deus, veio de Deus, então é para Ele. Nada é seu, você não tem que reter nada. Se hoje você acordou, se você tem vida, se você está respirando, glória a Deus. Deus tem mais ali um dia, né? Mais uma chance de você cumprir o teu propósito, o teu chamado nessa terra. Porque na palavra diz, todos nós, irmãos, temos um chamado e um propósito aqui para cumprir nessa terra. Segundo propósito, então, que o Espírito Santo vai despertar aí na tua vida é a comunhão. Criados para viver em família. Em 2 Reis 23:2, vai falar que Josias não adorou sozinho. Quando ele teve a revelação, ele se arrependeu, né, de que ele não estava colocando o Senhor em primeiro lugar, ele reuniu o povo. E ele reuniu os líderes, os sacerdotes, os homens, as mulheres e até as crianças. E ali ele fez uma nova aliança com Deus, ele renovou a aliança dele. E ele poderia ter sido egoísta e ter retido aquilo só para ele, falado não, agora eu vou andar, né, alinhado, realinhado com o Senhor e fiz aqui uma aliança com Deus. Ele chamou todo o povo. E ele tirou todos aqueles deuses pagãos e tudo que tinha de ruim naquele povo, ele foi botando fogo e tirando e consumindo. E ele leu as escrituras, né? Ele leu para o povo, fez uma aliança perante Deus. E a Bíblia diz lá em Hebreus 10:25, não deixemos de nos reunir como igreja, mas encorajemo-nos uns aos outros. Então, sim, amados, a igreja é o corpo de Cristo.
Nós devemos estar em comunhão. Deus nos criou para pertencer, não para a gente ficar sozinho. A comunhão com os outros irmãos traz cura, traz proteção, a gente é edificado, né? A gente aprende a amar o nosso próximo, a gente aprende a perdoar, a gente aprende então a ser moldado pelo Senhor quando a gente está nesse ambiente. A gente escuta testemunhos, a gente é edificado, a gente também fala o nosso testemunho. E assim como fala lá em Provérbios 27:17, assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Então não tem, irmãos, como a gente andar sozinho nessa terra, a gente precisa estar em comunidade, em comunhão, na igreja, com outros cristãos, ouvindo a palavra do Senhor. E a comunhão é o segundo propósito, ela faz parte, né, desse processo chamado propósito de vida. Você não foi chamado para ficar isolado, você foi chamado para despertar. E, novamente, Deus vai despertar quem está ao teu redor. Ele vai começar em você e ele vai usar a tua vida como instrumento. E a comunhão com os nossos irmãos é para a gente estar ali criando essa base, essa família. Propósito número 3, discipulado. Fomos criados para ser como Cristo. Abra sua Bíblia em Lamentações 3:26. Lá, Jeremias escreveu assim, ó: é bom ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Conta então que Jeremias, né, tinha perdido tudo, a cidade estava destruída, em ruínas, o povo tinha se exilado e Jeremias chorava profundamente. Está lá em Lamentações 3:1-20. Quando ele passou por todo aquele sofrimento, mesmo assim, amados, ele declarou lá em Lamentações 3:22-23: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Grande é tua fidelidade. Aleluia. Aqui ele está falando da essência do discipulado, que é quando a gente deixa Deus nos moldar, mesmo quando tudo parece que está desabando ao nosso redor. Quando eu passei pela minha perda, né, na gravidez ectópica, agora no final do ano, estava tudo desmoronando ao meu redor. Eu pensei, nossa Senhora, agora que eu me reergui, será que eu vou novamente entrar, né, um pezinho lá na depressão? Porque é muito difícil você estar ali esperando as promessas do Senhor e da noite pro dia você vê que a tua promessa não vai se cumprir. Aí você começa a questionar Deus e parece que vira um turbilhão e o inimigo vem bem nesse lugar. Então eu entendi, amados, depois dessa dor, né, dessa maior dor que eu passei, que eu não tenho que ficar esperando a promessa se cumprir. Eu tenho que viver o chamado, eu tenho que viver o propósito hoje, porque isso é maior, isso é eterno. A promessa, ela é inevitável, tá ali na Bíblia. As promessas do Senhor, elas vão se cumprir, porque Ele não é homem para mentir. Então, se Deus falou, vai acontecer, mas não é no meu tempo, eu tenho que descansar e confiar, e eu tenho que viver o meu propósito. Eu não sei o que vai acontecer lá na frente, mas uma coisa eu tenho certeza: Deus é comigo, e nesse processo Ele está me lapidando, Ele está me moldando para eu receber tudo isso que Ele tem preparado para a minha vida. É aqui, é na eternidade, é em mim, é na minha geração, eu não sei, mas eu vivo hoje com o Senhor. Eu não vivo mais no passado, eu não vivo no futuro, eu vivo hoje. Eu vivo o meu propósito, assim como diz lá em Romanos 8:29, que Deus nos predestinou para sermos conformes à imagem de Cristo. Então, Cristo vai, né, nos transformando em imagem e semelhança dele nesse processo de moldagem, que é esse processo, amados, de espera, de silêncio, de dor. São ferramentas. São ferramentas de Deus para formar, então, o caráter de Cristo em nós. Vocês não têm noção quanto Deus vem me transformando, né, nesse lugar de luto, de dor, de perda. E esse processo, ele é essencial e vai nos levar para o caminho estreito, aquele caminho que o Senhor já nos predestinou antes mesmo do ventre da nossa mãe. Porque até Jesus Cristo teve aflições nessa terra, quem dirá nós? E foi assim, né, sofrendo, passando pelo Calvário,
carregando a cruz, derramando sangue por nós, que Jesus cumpriu o propósito dele. E é por isso que hoje eu, você, né, todos nós podemos nos achegar novamente ao Pai através do sacrifício de Jesus na cruz. E isso é tão lindo, mas ele teve que sim ter as dores, ter as aflições, mesmo sendo sem pecado. Ele carregou os pecados que nós deveríamos estar sendo lá crucificados e sofrendo pelas nossas transgressões e os nossos pecados e a nossa desobediência. Mas ele nos lavou e vivo está. Então nós temos a oportunidade, né, de todos os dias nos arrepender e voltar para Jesus e ser moldado por Ele, para que a gente seja a nossa melhor essência, para que esse vaso que Ele está ali moldando, ele seja um vaso que vai glorificar ao Senhor. Amém? Anota então que o quarto propósito é o ministério. Deus nos criou para servir. Lá em Ezequiel 12, 25, o povo dizia que as profecias de Ezequiel nunca se cumprem, tudo demora. Está lá em Ezequiel 12, 22. Mas Deus respondeu e disse: nenhuma das minhas palavras será mais adiada. Está lá no verso 25. Então, sabe como que Deus ele cumpre essa palavra? Através de pessoas que decidem obedecer. Se você está fazendo toda essa transição de adoração, de comunhão, de discipulado, e agora você entendeu de ministério que você tem que servir, você está obedecendo. E é assim que a palavra do Senhor se cumpre na tua vida. Lá em 1 Pedro 4,10 diz que cada um exerce o dom que recebeu para servir aos outros. Deus nos deu dons e talentos. Então, nós vamos descobrir isso dentro da igreja. Você vai acabar descobrindo aonde Deus quer te plantar, né, para glorificar o nome dele. Então, o ministério é isso, é você ser canal de Deus para o cumprimento, né, da sua vontade na terra. E quando você está servindo, quando você se torna parte, né, da resposta aí que o mundo está esperando, tudo começa a se alinhar na tua vida, porque o Senhor fala na palavra que maior é aquele que serve. Na última ceia, Jesus lavou os pés dos discípulos. Jesus veio a esse mundo para servir e não ser servido. Então, quem dirá nós, irmãos? E quando a gente está servindo, quando a gente entende o ministério, nós que somos edificados, a gente acha que vai servir o próximo, vai edificar a vida, sim, também, mas é uma transformação, é uma obediência que o Senhor começa a mudar coisas profundas no nosso interior, no nosso coração. Então, que você entenda que a igreja que você está, você precisa servir, você precisa ver ali um ministério que você tem um dom e um talento, seja no louvor, seja no ministério de crianças, do ministério de intercessão, cura, libertação. Cada igreja vai ter ali os ministérios que você vai sim falar com o Senhor, ele vai te direcionar. No momento, eu e meu esposo, a gente serve, né, no ministério de crianças, de juniores e adolescentes ali da igreja, e é um ministério lindo, ao qual a gente está ali fazendo parte, e muitas vezes eu acho que eu vou edificar e quem sai edificada sou eu. Sim, o inimigo se levanta muito forte nesse lugar quando você entende, né, que você foi criado para servir, mas você tem que vigiar, guardar o teu coração e ir para cima, porque é sobre isso, né? É sobre você obedecer, é sobre você servir aos outros, é sobre você ser canal de cumprimento, né, na vida dos outros aqui na Terra. E você acaba se tornando parte, né, da resposta aí que o mundo está esperando. Deus usa a nossa vida, Deus nos usa como instrumento. Propósito número 5. Missões. Nós fomos criados para impactar o mundo. Então Josias não guardou a verdade para si. Ele influenciou todo aquele povo e isso acabou influenciando uma geração, né, a voltar ali para Deus. E isso foi uma missão, porque ele impactou vidas,
dentro e fora da igreja nós podemos impactar vidas, não é somente dentro da igreja, é fora das paredes da igreja. Porque Jesus nos deu uma grande comissão que está lá em Mateus 28, 19 a 20. Vão e façam discípulos de todas as nações e ensinem-nos a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. Então, o nosso propósito, o teu propósito, ele não termina em você. Ele passa por você, mas é para alcançar outras vidas. Então, se hoje eu estou aqui falando disso com você, usa a minha vida, usa a minha boca como instrumento. Eu já passei por uma transição e Deus desperta, né? Ele usa a nossa maior dor como ferramenta, como testemunho. Aquilo que Ele cura em nós, Ele quer que a gente traga cura e fale para o nosso próximo: ei, se Deus curou em mim, se Deus me tirou daquele poço, daquele fundo do poço, daquela depressão, Ele vai te tirar, sabe? Ele nos usa nesse lugar. Então, as promessas do Senhor, elas são importantes na nossa vida, sem sombra de dúvida. Mas o propósito, ele é maior. A promessa, assim como eu falei lá no início, é o que às vezes a gente fica esperando receber. Mas o propósito que o Senhor fala na palavra é o porquê de você existir aqui na terra. Lá em Isaías 55:11 diz que a palavra que sai da boca de Deus, ela não volta vazia. Então, se Deus falou, ele não é homem para mentir. Então, mesmo que pareça desmoronar, assim como Ezequiel 12:25, creia, ele cumprirá no tempo certo, debaixo do céu. As promessas do Senhor, elas vão se cumprir nesse teu propósito, nesse teu caminho, mas é no tempo dele. Então, não fica aí esperando, sabe, a promessa chegar. Viva o propósito, porque só assim é que as promessas vão se cumprir na tua vida. Então, é para agora, não é você esperar Deus descer lá do céu e fazer tudo por você, amado. Jeremias disse: é bom ter esperança e aguardar em silêncio. Ele falou isso lá em Lamentações 3:26. Então hoje Deus está te lembrando: eu sou fiel para cumprir na tua vida, mas eu preciso que você viva pelo meu propósito. Quando você viver o propósito, quando você viver tudo que a gente falou nesse vídeo, é inevitável, as promessas do Senhor vão se cumprir na sua vida. Então hoje, nesse vídeo, Deus ele tá te chamando. Assim como ele chamou Josias, lá em 2 Reis 23, e ele está te chamando para restaurar o altar do teu coração. Tira todos os ídolos, renove a sua aliança com Deus hoje. Não viva, amado, amada, esperando apenas uma promessa. Viva o propósito eterno que ele já nos deu. Adorar, viver em comunhão, ser moldado, servir e impactar vidas. Então, ele não esqueceu da tua promessa. Mas hoje, ele está lembrando aqui, através desse vídeo. O meu propósito é maior do que qualquer dor. E eu, o Senhor, cumprirei a minha palavra. Aleluia! Irmãos, se você ficou até o final desse vídeo, eu tenho certeza que o Espírito Santo falou o teu coração. E você conseguiu aí ter um resumo do que é o propósito do Senhor e que você esteja renovando, né, o teu altar, a tua aliança com o Senhor no dia de hoje e que você tenha anotado e meditado em tudo que foi falado aqui nesse vídeo e que você compre aí o livro e que você consiga ter uma renovação de mente, de vida, de propósito, assim como eu tive. São 40 dias que virou uma chave, né, na minha cabeça, na minha vida. E claro, é um processo, não é do dia para a noite, Deus vai trabalhando aos poucos, mas o simples fato de você já estar aqui buscando tudo isso é para honra e glória do Senhor. Eu tenho certeza que as promessas do Senhor vão se cumprir na tua vida se assim você entender que você primeiramente precisa cumprir um propósito, um chamado aqui nessa terra. Então as promessas do Senhor, elas vão debaixo do céu no tempo certo se cumprir. Não espere mais a promessa, viva o propósito. Amém? Vou deixar um link aqui abaixo na descrição, que é para o grupo do WhatsApp, o grupo Liberte-se. A gente tem um grupo fechado e um aberto. Então você decide qual quer participar, se quer participar dos dois, se quer participar só de um. Vou também deixar um link que tem 2 devocionais, que é o devocional Tudo Se Fez Novo
e o devocional 21 dias de geração interior. Tenho certeza que vai ser um complemento ali, né, junto com a leitura da tua Bíblia, para estar edificando a tua vida. Então, se você gostou do vídeo, deixa um like, se inscreve se você não é inscrito, comente, compartilhe, e eu espero vocês no próximo vídeo aqui no canal. Deus abençoe, a paz do Senhor. Beijo!